Oi, turma, estamos aqui para dar continuidade agora falando sobre as grandes navegações, mais as navegações da Espanha. No vídeo passado nós falamos sobre as navegações promovidas pelo governo, pelo Reino de Portugal. Agora vamos falar sobre as que foram promovidas pela Espanha e a sua importância, porque as navegações feitas pela Espanha também tiveram sua importância. Vamos lá, continuando. Em 1492, se vocês observarem aqui, muito tempo depois, porque Portugal conseguiu chegar à cidade de Ceuta em 1415. Em 1492, foi o ano em que a Espanha, os portugueses e os espanhóis, principalmente os espanhóis conquistaram a Península Ibérica, os católicos conquistaram a Península Ibérica e expulsaram os muçulmanos, os árabes da Península Ibérica. E aí então os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram duas regiões que ficam onde hoje é a Espanha, Fernando, que era rei de Aragão, e Isabel, que era rainha de Castela, se casaram, uniram os dois territórios e fundaram o Reino da Espanha. Isso em 1492, que também foi o mesmo ano em que ocorreu a primeira grande navegação do Reino da Espanha, que foi comandada por Cristóvão Colombo. Com certeza vocês já ouviram falar de Cristóvão Colombo, Essa navegação, dessa excursão comandada por Cristóvão Colombo, foi a primeira grande navegação do Reino de Portugal, E também foi muito importante porque foi Cristóvão Colombo que descobriu o continente americano, a América. A gente vai estudar mais detalhadamente mais à frente, no decorrer dessa aula. Naquela época, a ideia de a Terra ser redonda não era aceita pela Igreja e pela sociedade, embora fosse admitida por vários cientistas. Ou seja, nesse período aqui, embora já existissem muitas pessoas desde a antiguidade que defendiam que a Terra era redonda, a Igreja Católica ela não aceitava que a Terra era redonda. E, inclusive, ela condenava as pessoas, em alguns casos ela até executava na fogueira ou enforcada, porque as pessoas ficavam defendendo uma teoria que não era aceita por ela. E aí Cristóvão Colombo era uma dessas pessoas, só que ele não foi executado, ele tinha o apoio do governo de Portugal e ele foi, de uma certa forma, defendido por ele. Ele não foi executado por defender isso, mas ele foi, de uma certa forma, muito humilhado, porque eles promoveram tipo uma reunião com os membros da igreja e chamaram Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo defendeu que a Terra era redonda na frente desses membros da igreja, e aí eles acabaram, de uma certa forma, sorrindo e levando Cristóvão Colombo ao ridículo, Mas ele não voltou atrás, ele defendeu que a Terra era redonda e, inclusive, ele levou essa ideia até o rei da Espanha para que o rei da Espanha financiasse a viagem dele, porque ele achava que, como ele tinha certeza, ele tinha certeza que a Terra era redonda, ele achava que navegando em direção ao ocidente, ou seja, seguindo o pôr do sol, ele ia chegar até as Índias, já que a Terra era redonda, não tinha para onde, não tinha como ele errar. Ele navegando na direção do ocidente, ele chegaria até as Índias. E aí então ele partiu da Espanha em 1492. Em 3 de agosto de 1492, a bordo da caravela Santa Maria, Cristóvão Colombo partiu do Porto de Palos, rumo a oeste, seguindo pela Pinta, que era outra caravela, e pela Nina. Ou seja, eram 3 caravelas que eram comandadas por Cristóvão Colombo. E aí, 70 dias depois, a esquadra chegou às Antilhas, ali na região da América Central. Colombo faria, nos 12 anos seguintes, mais 13 viagens à América. Ele fez uma em 1493, na verdade essa foi a segunda. Ele fez a primeira em 1492, quando ele descobriu o continente. A segunda em 1493. A terceira em 1498, e a quarta ele fez em 1502, que foi a última. E aí Colombo ele viajou, todas essas viagens que ele fez até o novo continente. Ele foi a esse continente, chegou a esse continente, conheceu pessoas, e essas pessoas que ele viu, que ele avistou no continente que ele havia chegado, ele chamou essas pessoas de índios, porque achou que havia chegado na Índia, nas Índias, como eles chamavam. Só que Cristóvão Colombo ele cometeu um engano, ele não tinha chegado na Índia, ele tinha chegado num novo continente, mas aí ele não sabia que era um novo continente. Então essas outras excursões que ele fez, as outras 3, fora a primeira,
E as outras 3 que ele fez de volta foi procurando um caminho para chegar até as cidades das Índias, onde eles faziam negócio. Eles tinham certeza que aqui era a Índia, só não tinham encontrado as cidades que eles queriam, como por exemplo Calicut, lá na Índia, para fazer negócio, né? Ou as cidades da China. Cristóvão Colombo, então, ele não sabia que havia encontrado um novo continente. Na quarta e última viagem que Colombo fez, ele navegou na costa da América Central, ainda na esperança de encontrar, como já falei para vocês, uma passagem para regiões produtoras de especiarias. Ele morreu em 1504, acreditando ter atingido um braço da Ásia. E contrapondo-se à teoria de que, na verdade, as terras descobertas eram um novo continente. Ou seja, ele morreu sem saber que havia encontrado um novo continente, né, que era o continente americano. Eu coloquei para vocês aí também um mapa com as navegações espanholas, né, principalmente nas navegações de Cristóvão Colombo. Olha, as viagens de Colombo. Ele saiu lá da Europa, da Espanha, na primeira viagem, essa que está em cima aí, vermelho, né, e chegou lá na região da América Central, Jamaica, Haiti, naquela região ali. Depois, na segunda viagem, que está em verde, é a segunda de cima para baixo, ele veio e viajou por aquela região também da América Central. Na terceira viagem aqui azul, a mesma coisa, ele se afastou, desceu mais um pouco, mas voltou para o mesmo local quase. E a quarta e última viagem, ele veio ali por aquelas regiões das Antilhas, da América Central ali, e também viajou um pouco pela América do Sul, só que sem saber que isso aqui era um novo continente, como eu já falei para vocês, né? E ele morreu sem saber, né? A questão de dizerem, de comprovarem que aqui era um novo continente aconteceu só um pouco mais à frente com Américo Vespúcio. Em homenagem a ele, o rei da Espanha colocou o nome do continente de Américo Vespúcio, né? A gente vai ver isso mais na frente. Agora aqui para vocês tem outra atividadezinha para vocês fazerem e me mandarem. Até mais.